falou no vídeo anterior, hoje eu vou estar falando para vocês um pouco da minha experiência com Deus, um pouco do que Deus já operou na minha vida, né? Quando eu tinha 21 anos de idade, antes disso até, eu sentia algumas coisas, mas eu nunca tinha assimilado, nunca tinha procurado um médico. Como eu falei, eu sou muito resistente às vezes pra dor e tal. Então assim, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha perda de equilíbrio, eu perdi a audição, fui perdendo a audição gradativamente e sem juntar todos esses sintomas, né? Perdi o equilíbrio, que eu não podia virar a cabeça, que eu perdi o equilíbrio. E o tempo foi passando, eu fui sentindo aquilo e tal, eu entrei na faculdade e eu até cheguei pra uma amiga e falei assim, eu acho que eu tô com um tumor na cabeça. Ela ficou maluca, Raquel, que não sei o que e tal, enfim. E aí a gente foi para um retiro de carnaval, não me lembro se foi de carnaval, mas foi um retiro. E aí eu cheguei e falei assim, antes de ir para esse retiro, eu queria saber se Deus me amava. Eu queria que Deus me mostrasse, falasse pra mim naquele retiro se Ele me amava. E aí eu entrei no mar, né, e perguntei também a Deus um pouco antes para Ele me mostrar, porque estava me incomodando na faculdade, o porquê que eu não escutava. E aí, porque eu sou enfermeira e eu precisava da minha audição para escutar os pacientes. E eu não conseguia muitas das vezes escutar, o que era simples para algumas pessoas, para mim não era. E aí o tempo foi passando, eu fui para esse retiro e tal, querendo saber a resposta para essas perguntas. E a gente entrou no mar, a água estava na minha cintura e eu fui pegar, eu sempre soube nadar, gente, sempre nadei desde criança. E aí eu mergulhei, né, e fui plantar bananeira. Perdi o equilíbrio nessa plantação de bananeira, perdi o equilíbrio, eu não sabia mais o que era a superfície, o que era a profundidade, aonde eu estava. Eu sei que eu ficava em círculo, né, e querendo sair daquilo dali. E eu caí, a corrente d'água me levou para um buraco, e nesse buraco eu fiquei. A única certeza que eu tinha, gente, é que eu ia morrer. E eu queria ter certeza se eu ia pro céu. E aí eu falei assim, Senhor, o que vai acontecer comigo? E assim, a sensação que eu tive da morte naquele momento foi uma fita VHS rebobinando, né, sobre flashes da minha vida, das pessoas que eu ia deixar, de tudo aquilo que eu tinha vivido, de tudo aquilo que eu ainda queria viver, de todos os meus sonhos, meus projetos, e que eu não poderia concluir, que eu não iria conseguir concluir. E aí fiquei me revirando até que eu boiei, né, e falei assim, Senhor, fui. E senti meu corpo boiar, como se tipo, minha alma estivesse saindo do meu corpo. E um surfista foi, me virou na prancha, o salva-vidas foi, quando ele me viu, ele falou assim, ela tá morta. Só que ele falou que ao mesmo tempo que ele falou isso, ele falou assim, não, eu tenho que fazer o meu serviço, o meu trabalho. E ele começou fazendo reanimação, boca a boca, né, desde a água, me levou pra areia e fez aquela reanimação toda e tal. E aí eu acordei e fui pro hospital, né, fiquei ainda lá e ele foi. Quando o salva-vidas chegou, eu agradeci a ele, eu não tinha voz. Eu agradeci, ele pegou e falou assim, não me agradece não, agradece ao Deus que você serve. Eu não acreditava em Deus. Pra mim, Deus não operava milagres, mas eu vi um milagre na minha frente. E aí, eu não conseguia falar mais nada, gente. Tudo aquilo que tinha acontecido na minha vida já tinha sido suficiente para Deus falar na vida daquele homem, assim como na vida de todas as pessoas, de todos os adolescentes que estavam naquele retiro. E o mesmo Deus, gente, que opera milagres no passado, Ele opera milagres hoje. Ele é o mesmo Deus. E depois daquilo dele eu procurei um neuro, né, porque eu fiquei várias horas assim, sem oxigênio, vários minutos, né, sem oxigênio, por acho que em torno de 4 minutos, tudo. E eu falei assim, não, sequelas irreversíveis e tal, vou procurar um médico, um neuro. E um neuro falou que eu não tinha nada, né? Fui procurar outro, esse outro não pediu exame de imagem. O outro pediu. E ele falou assim, olha, eu acho que você tem um tumor que nasce no tubo auditivo e tal. E dá aquele baque, né? Fiz o exame e mostrei pra ele. Eu tinha grande chance de morrer na mesa de cirurgia, talvez de não aguentar esperar até a cirurgia e de ter sequelas. Ele chegou pra mim e falou assim, a sua vida acabou. E uma menina de 21 anos, cheia de sonhos, da faculdade, terminando a faculdade, ouvir isso não é fácil. Mas eu vou dizer pra vocês, eu entreguei minha vida ao Senhor e eu tinha muita certeza do seguinte, as pessoas vivem, as pessoas morrem, né? A gente já nasce sabendo que a gente um dia vai morrer.
Pra nós humanos, uma menina de 21 anos na faculdade e tal, é muito nova para morrer. Mas se fosse aquele momento, porque eu tinha muita vida de Jó na minha cabeça, né? Então, se fosse da vontade de Deus, eu iria. Se fosse aquele momento para eu ir, né? E então eu fiquei muito assim, tranquila em relação a isso. E lembrando sempre da vida de Jó, que nunca murmurou. E eu não murmurei. Tive medo, óbvio, eu sou ser humano, quem não tem? E aí fiz a cirurgia, consegui chegar até a cirurgia. E a cirurgia durou 12 horas. Dessa cirurgia de 12 horas, foi também bem complicado toda a cirurgia. Mas eu já saí do centro cirúrgico sabendo que eu estava curada. Ou melhor, a minha família, porque eu estava sedada, né? Sabendo que eu estava curada, que tinham conseguido tirar o tumor todo. E aí tinha que esperar eu acordar para poder ver qual tipo de sequelas que eu tive. Porque eu poderia ter ficado cega, sem coordenação motora, tetraplégica. E o que eu tive foi uma paralisia facial. Também não foi fácil, mas de todas as outras sequelas, foi nada que eu poderia ter. Fiz uma outra cirurgia para tentar reverter. E eu digo para vocês o seguinte, às vezes, o meu milagre, o que eu queria de milagre era não passar pela cirurgia. Era que Deus operasse o milagre sem a cirurgia. Mas o meu milagre foi através da cirurgia, a minha cura foi através da cirurgia. Né? Então, eu digo para vocês, às vezes a gente quer tanto uma coisa e às vezes não é daquilo que a gente quer. Tem que esperar e a gente tem que pedir e entregar nossa vida na mão do Senhor. Ele que sabe todas as coisas. E esperar e confiar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não tem que ser feita a nossa vontade. Tem que ser feita a vontade dele. O que a gente precisa pedir a ele é o seguinte: Senhor, me ensina a aceitar, a repousar no Senhor e aceitar a vontade, a sua vontade, não a minha. Porque nós não sabemos das coisas, gente. Às vezes o que é bom pra gente, Deus sabe que não é aquilo que é o melhor, mesmo a gente achando que seja, né? Então, acho que a grande dificuldade é a gente entender que a vontade dele é melhor que a nossa, é soberana, né? Então, vale a pena. Entregue, gente, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, porque mais você fará. E ele é bom, ele é perfeito. Né? Então entregue, confie. O seu milagre às vezes pode não ser o milagre que você está esperando. Você quer tanto uma coisa, mas aí você fica assim, Deus não me ama, Deus, eu estou pedindo tanto isso a Deus e Deus não me dá. Não é a vontade dele, mas a vontade dele às vezes é o contrário do que aquilo que a gente está pedindo. Nós não sabemos pedir, Então a gente confie, porque o Deus que operou milagres, o Deus de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que opera milagres hoje. É o mesmo Deus que derrama as bênçãos sobre as nossas vidas, tá? Perfeitos nós não somos, nunca seremos, né? Nós somos, mesmo eu, Raquel, sendo infiel, Deus operou. E Deus tem operado ainda milagres na minha vida, mesmo sendo eu tão infiel. Então confie, entregue, gente. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus opera milagres, esse Deus realiza sonhos, tá? Segundo a vontade dele, tá? Um beijo para vocês, gente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam crer e confiar nesse Deus tão maravilhoso, tá? Um beijo, gente. Fica com Deus, tá?